Olá, boa noite, tecnomanistas. Hoje estamos em mais uma live muito especial para falar do caso de estudo da Riachuelo. A gente vai falar sobre como melhorar a comunicação e a integração de equipes em home office. Hoje a gente tem uma visita do Head de P&D da Riachuelo com a gente, nossos especialistas e parceiros, e a gente vai apresentar todo mundo. Só que antes eu gostaria de dizer algumas coisas aqui. Primeiro, essa live é uma continuação do programa que foi emitido na Record News ontem. Caso você não tenha assistido, ela está no nosso canal do YouTube, você pode assistir o programa, que teve um bate-papo bem legal com o Demétrio, e a gente levantou ali algumas questões que vão ser debatidas hoje. Depois, eu também gostaria de agradecer imensamente a participação de 4 tecnomanistas que fizeram parte da nossa equipe e trabalharam com a gente, para eu não errar aqui o nome de ninguém, eu vou ler, que é a Cláudia Marquesani, o Léo Diniz, o Valdir de Souza e o Reinaldo Riz, que fizeram parte da nossa equipe, da equipe interna da BNSK, que trabalhou para desenvolver esse case e depois levar as mesas de ideação e validação que temos dentro do processo. Então, eu sou Márcio Bueno, criador da metodologia da tecnomanização, apresentador do programa Visão Tecnomanista. Vou moderar essa live com esses feras aqui, que eu já passo a apresentar. Vamos lá. Felipe, por favor, bom, Viti, né? Não sei por que te chamam de Felipe, então te conheço por Viti. Viti, se apresenta aí, apresenta a Vi para a gente. Claro, oi pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, também pela presença de todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Felipe Vitti, de fato todo mundo me conhece por Vitti. Eu sou CMO da Vi, então na Vi Benefícios a minha responsabilidade é todo aquele trabalho de aquisição de novos usuários, basicamente o nosso crescimento em termos de clientes. E para quem ainda não conhece a Vi, a nossa grande proposta, basicamente, envolve a flexibilização de benefícios que as RHs, as empresas oferecem aí para suas equipes. O que a gente propõe é, ao invés de você ter um benefício fixo, que você só pode usar no restaurante, só pode usar na alimentação, e múltiplos cartões, você coloca isso num único lugar e dá autonomia para o seu colaborador definir onde ele quer usar. Se agora ele está de home office, ele não vai mais usar Uber, ele prefere pedir comida em casa, ou se ele está de home office e sobrou algum vale da refeição dele, ele pode fazer um upgrade na internet dele, comprar aquela cadeira ergonômica nova. Então, essa é a grande ideia do benefício flexível, é o que a gente propõe para as empresas, e é o que tem feito muito sucesso, principalmente numa situação de grande mudança, como é o que a gente vive hoje. Legal. Vamos lá, Bira, por favor. Se apresente. Boa noite, Márcio. Boa noite, Demétrio. Amigos aqui, Viti, Cris, Vinícius, né? E todo mundo que está ouvindo aqui, prestigiando, né? Esse bate-papo. Para quem me conhece, né? Sou sócio fundador da Itilin, uma empresa voltada, né? A uma grande fábrica de software. A gente oferece soluções digitais para os nossos clientes. A gente trabalha com uma série de tecnologias. Além disso, né? Eu sou o pai da Bia, o pai da Gabi, o avô do Rafa, o marido da Paty, pai de mais 3 cachorros, cuido do Instituto Itilin. E nas horas vagas ainda eu tento assistir uma série, né, ler um livro, tomar um suco de pêssego, né, começar aqui já, né, a fazer um comentário. Já me perguntaram aqui se vai ter o suco de pêssego ou não, eu recebi um monte de mensagem aqui já no WhatsApp, então estou dizendo que tem o suco de pêssego aqui, tudo certo. E é isso, espero que seja um grande bate-papo aqui, para a gente falar sobre esse desafio que é a Riachuelo, na figura aqui, bem representada pelo Demétrio, né, se a gente vai conseguir dar conta aí do recado. Legal. Valeu. Cris, vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos. Demétrio, obrigado pela oportunidade. Boa noite ao pessoal da live também. Vou complementar, o Bira é o criador de um excelente suco de pêssego que me presenteou aqui. Bira, nota 10, tá? Falando um pouquinho, eu sou o Cris Bellini, sou da empresa NetStore, estamos no mercado de infraestrutura de tecnologia há quase 20 anos, né, e espero aí atender os anseios da Riachuelo e do Demétrio aí para a gente debater e chegar a uma solução boa para todos aí. Tá bom? É isso. Boa noite, pessoal. Valeu. Vini. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos, os convidados. Bom, meu nome é Vinícius Mendes, eu sou diretor comercial da Netscope. Basicamente, a Netscope hoje, ela ajuda os clientes na jornada para cloud, né?
Então, a ideia é que essa jornada seja feita de uma forma segura. Então, de uma forma resumida, somos uma empresa de segurança para a cloud, né? Falando um pouquinho mais do Vinícius, descobri ultimamente que eu tenho um hobby de fazer conferências em diferentes lugares de casa, junto com meus cachorros e com minha mulher Priscila. Um beijo, Priscila. Você está supondo que ela está te assistindo. Ela disse que ia te assistir. Sim, será que ela está? Vou lá checar logo. Legal, legal. Eu vou apresentar, eu deixei aqui o Demétrio, não por indelicadeza, por último, porque é a figura mais importante hoje, nosso grande convidado. Eu queria que ele se apresentasse, depois eu vou apresentar aqui a empresa qual ele representa, que é conhecida de todos no mercado, mas, Demétrio, conta pra gente quem é o Demétrio aqui. Cara, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar desse desafio tão bacana que foi trazer uma questão da Riachuelo. Obrigado a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Demétrio Teodorov, eu sou Head de Pesquisa e Desenvolvimento Tech da Riachuelo. Nós somos 700 colaboradores e a área de inovação hoje é um motor cultural também da Riachuelo. E nós olhamos todas as questões de relacionamento, as questões de amplificação do que é inovação para as áreas pares e para fora também, né? Inovação, nós mudamos a área para P&D, por quê? Porque inovação para a Riachuelo está no DNA dos colaboradores. Senão, a gente teria uma área chamada gestão de conflitos, uma área criatividade. Então, eu e o meu VP, o Carlos Alves, nós decidimos migrar para a Riachuelo ter esse nome, a área de inovação, em função de ser algo que não é só tecnologia, é estudo de tendência, é olhar o comportamento dos nossos colaboradores. Então, é essa jornada. Eu tenho uma vivência de 20 anos na área de inovação, eu passei pela Singularity, pelo MIT, pelo INSEAD, pelo Disney Institute. Então, assim, é uma jornada de um pensamento que eu me coloco como um propósito de trazer o futuro para o presente. Porque quando eu olho minha carreira, no final do dia, eu sou um futurista corporativo. O meu papel é muito claro, né? É ajudar o C-Level a chegar lá onde ele se preparou estrategicamente em 2025. Né? Então, é exatamente olhar oportunidades de novos negócios, novas tecnologias, novos comportamentos e aplicar no negócio do dia a dia da Riachuelo. A Riachuelo é o maior conglomerado de moda do Brasil, então, assim, é um super desafio olhando para varejo, banco, né, que a Riachuelo tem uma financeira que está se tornando um banco digital, e para moda, né, e olhar novos produtos, novos comportamentos. Então, essa é a jornada que eu estou caminhando na Riachuelo. Legal, legal, fantástico. E aproveitando, a gente vai trazer aí um programa, como a gente conversou, Midway do Banco Digital, né, mas hoje a gente vai falar da Riachuelo, então eu gostaria aqui de comentar o seguinte: com mais de 70 anos de história e 40 mil colaboradores, a Riachuelo trabalha com o propósito de transformar vidas através da moda. Legal isso, cara. Unindo inovação, dinamismo e agilidade para entregar coleções e produtos para todos os estilos. A rede é uma das principais referências do setor e é reconhecida como uma das maiores empresas de moda do Brasil. Com o maior parque fabril da América Latina, são mais de 30 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 300 lojas próprias espalhadas pelo país. Eu vou deixar aqui na descrição, depois do link do vídeo que vai para o YouTube da live, eu vou deixar na descrição um link da página da Riachuelo que mostra especificamente a trajetória da marca e as pessoas que estão por trás de cada peça. Tem ali vídeos e uma história de pessoas que estão trabalhando na fábrica, nos tecidos, porque a Riachuelo controla toda a cadeia end-to-end, desde o tecido, fabricação, distribuição, porque dentro do grupo aí tem empresa logística, enfim, é fantástico. E essa página é muito legal, eu quero deixar no link aí para vocês, tá? Bem, situando-nos, Riachuelo, um gigante da moda, mas que tem um propósito claro de democratização da moda, situando também a área de tecnologia e inovação, que é onde está esse desafio que nos foi passado, tá? Para a área de tecnologia e inovação. Foi muito legal, porque eu tive a possibilidade de conversar com várias pessoas, e aí, Demétrio, eu quero começar com uma primeira pergunta a você, que é o seguinte:
Eu tive a sensação que a cultura da Riachuelo, ela é muito de contato. E tem muita gente agora nesse momento de isolamento, de pandemia, de home office, sentindo falta porque... E é curioso porque eu venho do mundo da tecnologia e aqui, todo mundo de alguma forma aqui está muito próximo ou diretamente dentro do mundo da tecnologia. Tem muita gente que é da área de tecnologia que é acusado de ser, né, um rato de data center, tal. E a área de tecnologia da Riachuelo, o pessoal muito de contato. É isso mesmo, cara? Cara, é isso mesmo. Nós somos 700, então é um time gigantesco, né? E nós já é uma das maiores implementações de ágil, da metodologia ágil do Brasil. Então, assim, a comunicação faz parte do DNA dos 42 mil colaboradores e com rituais muito bem formatados para os 700 de tecnologia. Então, Márcio, a questão da comunicação, rituais diários, semanais, e encurtar o planejamento para o trimestre faz com que a comunicação seja efetiva e a arma do negócio, né? O segredo do sucesso. Então, os rituais são bem planejados, já existe, nós somos separados em tribos e depois em squad, existe uma ultra colaboração, existem squads que se montam em momentos de emergência, existe esse senso estratégico, e como a estratégia do time é trimestral, a área de inovação tem um acelerador, porque o que eu testo no trimestre eu já consigo colocar em prod no outro. Então, assim, Claro. Para quem fala de inovação, às vezes tem que esperar um ciclo de um ano, né, para colocar uma inovação no ar, é muito interessante. E essa ultra comunicação que nós temos faz com que os problemas eles sejam adiantados. Né? Então, tem squad que tem uma pessoa do jurídico que já começa a pensar em questões legais, tem cybersecurity desde o começo obrigatório. Então, assim, a comunicação, ela é um elemento principal. E agora a gente está no momento Covid e tudo mais, né? Então, essa nova questão do momento, para a gente é como olhar para esse lugar, né? Estando separado. Legal, a gente já tem aí um número bem legal na live, a gente já pode começar a entrar em matéria direta mesmo, que é o seguinte, para quem não assistiu o programa, de novo ressaltando, o vídeo está lá no nosso canal do YouTube. O desafio que a Riachuelo, que o Demétrio e a equipe de tecnologia e inovação da Riachuelo nos passou foi como melhorar a comunicação e a integração de equipes em home office. Tá? Então a gente vai começar com algumas perguntas para os especialistas. O pessoal que está assistindo a live, participem, mande suas perguntas, a gente vai responder todas as perguntas, só que a gente vai dividir o seguinte, as perguntas que estiverem diretamente relacionadas com o case, a gente tenta responder aqui, né, inclusive com o Demétrio, aí os especialistas, e as perguntas que não forem relacionadas a alguma área de atuação das pessoas aqui, ou curiosidades e tal, a gente responde offline para dar tempo para a gente falar todo mundo aqui, tá bom? Mas fiquem à vontade, participem, perguntem, que vão ser respondidos. Eu queria começar já aqui com uma pergunta para o Cristiano e para o Vinícius. Vamos lá, eu quero desenhar um cenário aqui para vocês. Cara, a visão, segundo a neurociência, é o nosso sentido mais importante. Inclusive, a parte de computer vision é o que mais consome recursos de tecnologia, então é extremamente complexo. E com a gente é a mesma coisa, tá? O que mais consome recurso do cérebro. A visão, curiosa, ela está conectada com o olfato. São os dois únicos sentidos conectados que temos. O olfato, ele está conectado com o nosso sistema límbico, que é a área do cérebro que processa as emoções e a nossa memória afetiva. Todo mundo já sentiu o cheirinho daquela comida que parece a comida da avó e se transporta automaticamente domingo na casa da avó com os primos e tal. Essa memória afetiva está ali e a memória de longo prazo que fica ali gravado para sempre. Tá? Estudos demonstram, desde os anos 60, que 55% da comunicação é não verbal. A gente não percebe, mas 55% é não verbal. Cara, a questão é, pintando esse cenário, na comunicação online, a gente primeiro já não tem olfato. Eu não estou sentindo esse cheirinho desse suco de pêssego do Bira e do Cris aí. Já é Mas tudo bem. Mas o pior é que muitas vezes a gente não tem a visão, porque o pessoal está com câmera fechada.
E aí, você não só não consegue ver, mas você perde a linguagem não verbal. Quando você fala, você não sabe se torceu a cara, se virou o olho, você perde muita coisa. E aí, como tratar essa questão na opinião de vocês aí? Câmera aberta, câmera fechada. A gente deve obrigar as pessoas a abrir a câmera. Fala aí, Cris, e depois o Vini, o que vocês acham disso? Bom, boa noite, Marcião. Excelente pergunta, né? Eu acho que uma das coisas que a gente perde, né, quando a gente está remoto, é justamente tudo que você já falou. E eu acho que, mesmo que a câmera esteja aberta, a gente perde muita coisa. Porque quando você está numa reunião presencial, o teu campo de visão, ele é muito maior do que o campo da câmera aqui. Aqui eu estou vendo um quadradinho, onde eu estou vendo o Demetrio, o Bira, o Vini, você, assim, não me dá a real sensação da visão por completo, né? Então, nós já temos uma limitação, mesmo que com câmera aberta, da visão do que seria isso no presencial. E, além disso, tem as outras questões. Eu acho que nós, quando a gente olha como povo, né, nós somos descendentes latinos, a maioria, a gente gosta dessa interação, a gente precisa dessa interação. E a gente também, dentro dos profissionais, a gente sabe que tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas, né? E eu acho até que, quando a gente fala de moda, a primeira coisa que vem na nossa mente é o visual, né? Porque você vende muito pela visão. Mas o sinestésico, ele conta muito, porque você quer saber a textura do tecido, você quer saber como é que ele se comporta, como é que é o movimento. Então, todas essas questões, né, elas são muito mais sinestésicas do que visuais. Então, assim, é necessário, eu acho que principalmente para um ambiente como o da Riachuelo, você ter esse presencial, né, você vivenciar isso melhor. E, além disso, é aquela questão, tem as reuniões onde a gente faz numa sala, e tem as reuniões onde estão todas as pessoas, então eu agendei uma sala de reunião, e tem aquelas reuniões que são mais petit comité, que eu faço na sala de uma pessoa que é da gestão, da diretoria, onde eu tenho um pouquinho, através da visão, através do olfato, através desse sinestésico também, um contato maior do que é a pessoa, que a gente não tem quando a gente vê a câmera. Aqui vocês estão vendo a estante do Cris, tem lá umas coisinhas, pela resolução vocês não conseguem nem ver o que é, diferente quando você vai a uma reunião na sala de um gestor, de um diretor, que você sabe os interesses que ele tem, que livro que ele leu, né, e aquilo cria uma empatia entre as pessoas, que é muito importante para o desenvolvimento do grupo, né, que são os interesses que não são os interesses profissionais, mas são interesses relacionados a hobby, esporte, música, que estão ali muitas vezes naquela sala e que você, ao estar ali presente, aquilo te transporta muito fácil aquela informação, que no remoto nós não temos, né? Então, isso é um desafio muito grande. Eu até acho que a gente vai passar aí por essa revolução do Covid, a gente vai ter câmeras de melhores resoluções, né? Melhor áudio, tudo por quê? Para a gente ter uma interação que ela seja muito mais próxima do real, como a gente viu acontecer com as TVs que a gente tem em casa hoje, que elas são muito mais realistas do que elas eram 10 anos atrás, a gente vai ver isso acontecendo dentro do que a gente está vendo aqui das plataformas de reuniões virtuais, tá? Esse é a minha reflexão sobre isso. E Vini, não, legal. Deve obrigar a fechar, abrir câmera? O que você acha disso aí? Bom, eu particularmente, eu abro a câmera quando eu me sinto à vontade. O que eu quero dizer tem vezes que eu estou cozinhando, por exemplo, né, nas calls aí, meio-dia, que temos aqui, às vezes eu não abro a câmera, então eu acho que quando se sentir à vontade é o que a pessoa deveria ligar, mas eu acho que um ponto a gente está com os sentidos um pouco limitados, né, quando a gente está falando das lives ou das próprias calls, né, então alguns sinais, por exemplo, pernas inquietas, né, que algumas pessoas têm isso na reunião e você acaba sacando como ela está reagindo àquele assunto, movimento das mãos, tem muita gente que mexe muito a mão. Então, o que eu acho é que as pessoas precisam agora, nesse momento, criar novos meios para permitir essas conexões com as outras pessoas, né? A outra pessoa do outro lado, ela não deixou de ser tímida, não vai querer abrir a câmera, não deixou de ser engraçada, não vai querer interagir, né, durante as calls. Então, hoje tem a questão do tradicional, o novo tradicional, vamos dizer assim, que é, no nosso caso, os quadros, os livros, né? Tem algumas pessoas que colocam no fundo fotos de praia, vejo também fotos de viagem que fizeram para poder criar essa empatia. Então, uma outra coisa que eu vi que eu achei bem legal eu vejo que as empresas estão indo numa linha mais off-topic, para criar outros tipos de conexões.
uma empresa ela fez playlists colaborativas. Eu achei bem legal, porque os funcionários colocavam as músicas que eles gostam e o pessoal começou a brincar de querer adivinhar quem que tinha aquele gosto, né? Então, você já imagina as playlists malucas ali, tinha a música de todo jeito. E na linha da memória afetiva, que você comentou, que eu acho bem legal, nós criamos semana passada, tá super quente isso, a gente tá bem feliz. A gente convidou um Masterchef, né, que ele acabou fazendo, ele cozinhou remotamente com a gente, e aí sim tinha essa questão da visão e do olfato, né? Então, cozinhamos uma moqueca, que ficou muito bom, inclusive, e todo mundo criou esse prato em casa com os familiares. Então, eu tenho certeza agora que quando o pessoal for comer qualquer moqueca, vai lembrar desse momento que a gente passou, né? Então, isso são alguns exemplos que eu acho que poderiam ser feitos ou poderiam ser testados também. Legal. Demétrio, na tua visão, o que você acha disso aí, dessa parte de que a gente perde muito com a comunicação por vídeo em um aspecto, pode ganhar outros, mas nesse aspecto, como você enxerga isso, cara? Cara, eu acho que tem uma perda mesmo. Eu acho que a gente vai começar a se reinventar, né? Como o Vini disse, né? O mundo 2.0, né? Não é nem o novo normal, né? Então a gente vai começar a encontrar novos canais. Eu participei de um evento de integração que não era uma moqueca, você fazia um gin tônica. Você recebia o kit em casa e você preparava o seu próprio drink. Eu acho que o RH vai se ressignificar, né? Eu acho que o RH vai ser concierge, é o cara que vai vir na nossa casa ver se a cadeira tá legal, se a gente está consumindo a cultura, né? Então, para mim, eu acredito que, assim, essa falta de contato, ela traz uma perda, assim, mas a gente tem que começar a achar esses novos momentos, né? E ver que o mundo ele vai trazer essa puxada de mudança, né? O home office chegando a percentuais, né, gigantescos, né? A gente começando a ter ferramentas de feedbacks, né? Então a tecnologia, as startups, um bom momento de trazer, né, novos elementos digitais aí na jornada de RH. Eu acho que assim, a gente está num novo momento de oportunidade de ressignificar a nossa cadeia de valor, né, da nossa vida. Legal, legal. Agora, vai uma pergunta aí para o Bira e para o Viti, e eu vou fazer uma pergunta, tem duas aqui bem interessantes. Marília, a pergunta que você fez aqui, eu vou deixar para o final, porque ela vai ser respondida um pouco na solução que a gente comentar, tá? Vou fazer agora, o Gugu fez aqui o seguinte, quem não criou bons laços profissionais, humanos e de empatia antes da pandemia, ainda consegue buscar negócios e alianças com esse novo normal que estamos seguindo? Porque, claro, é um bom ponto, porque é o seguinte, as coisas funcionam muito melhor por vídeo quando você já tem esse laço criado antes de empatia e tal. É possível criar isso agora? É possível criar negócios e boas alianças somente online? Viti e Bira. Pode começar, Bira. Vamos lá. Bela pergunta essa, bela questão, né? Bom, o que eu acho disso aqui tudo, né? Esse processo todo, né, de pandemia, né, a gente foi enclausurado, e vou dizer uma coisa, Cris, neste momento, ainda bem que está só esse quadradinho aqui aparecendo. Ainda bem que não tem uma visão panorâmica maior, né? Então, tá perfeito, que continue assim. Não vira o notebook e nem mostra da cintura para baixo. Mas, assim, existe um conjunto de pessoas, né, que são extrovertidas naturalmente e outras que são introvertidas naturalmente. Essas pessoas, com live, sem live, no escritório, físico, por telefone, elas naturalmente, né, vão buscar, né, as suas fortalezas, né, ou as suas características, né, de expansão ou de introspecção. Só que você tem no meio do caminho, mais ou menos os 80% das pessoas, né, que, né, o meio, né, ela acaba sendo bastante influenciada. Se a pessoa não quiser, né, ter contato com outras pessoas, não quiser se relacionar, não quiser, né, se abrir, não quiser ter este contato empático, né, que nem foi colocado aqui, acho que dificilmente você consegue transpor isso, e também tem que respeitar, né, a característica, a personalidade, né, o estilo de cada um, né. Tem o soft skill, né, e as questões, né, pessoais de cada pessoa. Mas eu acho que mesmo sendo um ambiente, né, virtual, que nem esse que a gente está fazendo aqui, que por um acaso, né, fisicamente, eu nunca estive com nenhum dos 5 que aqui estão. E a gente já conseguiu, né, nesses bate-papos, né, o Demetrio é a primeira vez que a gente conversa, mas já consegui ter algumas coisas de afinidade, né, seja música, né, seja suco de pêssego, por exemplo, né, o Demetrio gosta de outros sucos também, né, um pouco mais divertidos do que esse,
Então, a gente rapidamente consegue identificar, né, coisas, né, que aproximam, né? E as pessoas, né, elas vão se agrupando, né? Por time de futebol, por religião, por crença política, por, né, coisas que o valha. Então, mesmo num contexto, né, virtual, se você conseguir, né, exercer a empatia, né, realmente ter um ouvido empático, né, e quiser, né, ter, né, uma conexão com a outra pessoa, eu não acho que a questão, né, do virtual, da conexão, né, da live, que isso seja um obstáculo. Óbvio, né, que alguns sentidos, né, vão ser muito melhor aflorados, né, se você tiver, né, outros tipos de experiência. Mas eu vejo que é totalmente factível e possível, mesmo no cenário atual que a gente vive, você conseguir criar novas relações, como eu estou criando com vocês aqui, mesmo sem nunca ter tido um contato físico. Legal. Viti. Legal. Uma coisa que eu gosto de acrescentar nessa conversa é que eu gosto de pensar que laços, relacionamentos, eles não são um evento, né? Eu não chego aqui e, de repente, bum, agora eu sou amigo do Bira e acabou. Isso é construindo ao longo do tempo. Se a gente voltasse no passado, a gente sequer conseguiria identificar o momento em que a gente se torna amigo de alguém. Então, a distância física, ela com certeza complica, porque às vezes a gente constrói esses relacionamentos de uma forma passiva, quando se esbarra no café, quando ouve a conversa do lado e esse interesse é igual ao seu, mas a gente vai ter que substituir, às vezes, essa abordagem passiva por uma construção de relacionamentos mais ativa. Então, eu estava numa reunião essa semana, e a pessoa que se apresentou para mim, ela falou que ela contou várias curiosidades sobre elas, e uma delas era que ele era enxadrista. E, por acaso, eu também jogo xadrez. Então, eu já notei aquilo, e depois eu mandei uma mensagem para essa pessoa, ó, o Bira também, e conversei com ela, você joga xadrez? Eu também, você está acompanhando o Chessables, que é o campeonato que está rolando no momento, e assim por diante. Então, tem muito isso que o Bira falou, dessa escuta ativa, empática, e a gente buscar construir relacionamentos. Quem não construiu isso fisicamente vai, com certeza, ter uma dificuldade maior por causa da distância física, mas eu acredito que isso é super possível. Eu estou na Vi há mais de um mês e eu não conheço ninguém pessoalmente na empresa ainda. Então, e ainda assim, tem pessoas com quem eu converso muito, com quem eu interajo muito, falando de coisas profissionais ou não. Então, é possível sim, mas tem que criar um jeito novo de fazer esse tipo de coisa também. Legal, legal. E Demetrio, você acha que é possível construir esses laços que não foram construídos pessoalmente ou fisicamente? 100% eu acho possível. No meu time eu tenho a Marcela, que mora em Recife, né? Nós trabalhamos aqui em São Paulo, a sede da Riachuelo, e a sinergia é total. Mas nós trabalhamos nesse lance de comunicação muito, muito efetiva, né? Tem outra pessoa do time que mora em Florianópolis. Então, cara, eu acho que assim, quanto mais você utiliza os canais de comunicação para entregar a cultura e me manter nos rituais, acho que os elos não são perdidos, não. Eu conheci uma executiva do Google, a gente está com alguns projetos de aceleração, que eu nunca tinha visto a pessoa na vida, e hoje a gente está desenvolvendo uma parceria. Então, é um mundo 2.0, não dá para fugir mais dessas relações, né? Eu acredito que enquanto a vacina não chegar, a gente vai ter que viver esse momento de sazonalidade, né? Porque esse cisne negro é o primeiro de alguns que, né, pensando com a cabeça de futurista, que a gente vai ter que lidar daqui para frente, né? É isso aí, legal. Tem uma pergunta aqui no Davidson Carnelossi, para o Cris e para o Vinícius, que aí, como vocês falaram, por exemplo, o Vit é uma pessoa tenho que fazer isso remoto, eu tive que fazer integração, ou me integrar na empresa remotamente, o Demetrio citou, e aqui justamente ele pergunta como fazer um novo colaborador se sentir em casa na organização sem a imersão natural, né, nas contratações aí na época do Covid. Como vocês acham que a gente deve fazer para que essa pessoa se sinta em casa? Aí, Vini? Bom, acho que um bom kit de boas-vindas, ele precisa ser pensado, né? Qualquer presente, ele sempre traz um conforto, né? Quem não gosta de ganhar presente? Eu comecei a desenvolver durante a minha vida, vamos dizer assim, a proatividade de entregar presente para meus amigos, pessoas que eu gosto.
E eu não tinha isso, então eu acho que passar essa sensação de acolhimento da pandemia, que acaba fazendo as pessoas se sentirem mais sensíveis, né, porque estão longe da família, dos amigos, eu acho que sempre é uma boa ideia criar esse kit de boas-vindas que traga essas sensações que a empresa ela quer compartilhar. Né? Legal. Cris? Eu acho que o kit de boas-vindas e também você conhecer um pouco a equipe, não as questões só profissionais, mas as questões pessoais. Eu acho que isso conta muito, que nem o Vit mesmo falou, né? Você naturalmente começa a ter um convívio com aquelas pessoas que têm interesses próximos. Então, quando você acolhe um colaborador novo, né, o gestor ele poderia preparar ali, olha, os perfis das pessoas, e perfis do Facebook mesmo, não é perfil do LinkedIn, onde vai falar o que o cara estudou, não é isso. Mas o que esse cara gosta? Né? O que ele ouve? O que ele faz? Né? Para que a pessoa, assim como o Vit falou do xadrez, ela talvez se identifique com uma outra coisa. O cara é músico, ou ele é esportista, ou ele faz corrida, enfim, alguma coisa que ele se identifique. E aí, os laços, como nós já falamos aqui, eles vão surgir naturalmente. Né? E a pessoa, ela vai, com o passar do tempo, se sentir parte do grupo. Eu acho que isso também a gente tem que olhar. Pessoas mais velhas já estão mais habituadas a isso. Elas já quebraram essa barreira. Pessoas mais novas ainda têm uma certa resistência. Então, é diferente quando você acolhe uma pessoa quando ela tem os seus 20 anos e quando você tem os 40 anos de idade. Né? Então, nós vivemos momentos de vida diferentes também. Então, a gente tem que dar atenção, principalmente para quem é mais novo, né, para fazer realmente parte do time, do que quem é mais velho. Porque quem já é mais velho já passou por isso outras vezes. Eu acho que é mais fácil dele desenvolver esses laços. Tá? Legal. E Demétrio, como vocês estão fazendo aí, por exemplo, para a Marcela, o exemplo que você citou, para fazer com que ela se sinta em casa, cara? Cara, assim, ter um padrinho, então a Marcela tem a Karina, que faz todo o acolhimento, que apresenta onde são os caminhos das pedras para acessos. Então, assim, é como se o amigo mostrasse onde é o banheiro digitalmente, né, na vida corporativa, né? Isso está sendo super bacana, porque gera uma relação de confiança com o time logo na chegada. E como o time é ultra colaborativo, a pessoa quando chega, ela começa a fazer parte de todos os processos, tudo bem assistindo, às vezes não interagindo de uma maneira 100% no job, mas acaba tendo o taking, né, do processo como um todo da área, né? E o bacana é que geralmente nós somos convidados e convidamos pessoas para assistirem às nossas dailies, para começar a entender o que está acontecendo também nas outras áreas, para começar a ter uma visão corporativa 360, né? E eu acredito que a geração dessa galera de 21, 22 anos, como o Cris disse, cara, o que a gente tem que dar atenção para ter uma chegada, né, de uma maneira mais confortável. E quando você traz o físico, que é a questão da cadeira, né, da xícara, é como se você transportasse o escritório para dentro da casa da pessoa, porque a cultura vai estar ali no dia a dia, né? Exato. Legal. E eu posso dizer uma coisa, tá? Aproveitando, a Karina deve estar aí participando, eu não cheguei a ver, ela não fez comentário, mas ela deve estar conectada. Ela está fazendo o trabalho de sponsor, de madrinha da Marcela muito bem, porque no bate-papo que eu tive com a Marcela, por ter sido a pessoa mais recente a ter entrado, e principalmente por ter entrado fora de São Paulo, não vir ainda ao escritório, não sei o quê, eu quis conversar com ela. Super encantadora, novinha, me lembrou minha filha e tal, e ela falou, não, a Karina tem me ajudado muito, então ela está fazendo um trabalho fantástico, porque foi uma das primeiras coisas que ela falou, que eu falei, como está sendo essa integração? Ela falou, olha, está sendo legal, eu estou acostumada a estar um pouco distante e tal, porque eu moro aqui longe, mas a Karina está fazendo com que isso seja muito legal, então, ou muito fácil. Então, parabéns aí, Riachuelo, e parabéns, Karina, por ter feito. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Deixa eu só complementar uma questão. E nós trabalhamos com o Slack lá, então todo novo colaborador, ele responde um questionário falando quem que ele é e um filminho se apresentando. E o Tribe dá um puxo. Então ele já chega fazendo uma auto-integração para 700 caras de uma vez só. Então isso é muito bacana também. Legal. Super bacana, bem legal. Então aqui tem um ponto.
todo mundo, né? E aí o Vini citou e tal, nessa parte de integração, tem muitas empresas fazendo muitos eventos virtuais e fazendo café da manhã virtual, e está fazendo happy hour, karaokê, enfim, né, bingos. Teve aí eu acho que o Vini comentou também de bingo no nosso bate-papo anterior. Isso é muito legal e é super importante porque integra e tal. Mas uma pergunta, por exemplo, no happy hour, todo mundo ia no happy hour presencial? Não, tinha gente que gostava e tem gente que não gosta, normal. No online, como essa questão da integração tem sido algo muito forte e necessário, as empresas entendem que é necessário essa integração para não perder o vínculo com as pessoas, o mesmo cara que não ia no presencial, se ele não for no online agora, poderia, embora não é obrigatório, a maioria das empresas não, poderia ser catalogado aí como o cara que não está comprometido com o time. Então, às vezes a empresa está fazendo uma coisa que é para integrar e para agregar, e acaba segregando uma pessoa, colocando uma cruz nas costas dela, sem querer. Então, onde está o limite disso aí? Eu gostaria de ouvir a opinião aí do Bira e do Vit. Como fazer isso para que esses eventos não sejam segregadores ao invés de integrador, que é o objetivo, né? Eu vou começar essa. Primeiro, eu acho que na minha visão, a gente precisa entender que os ambientes são diferentes, assim. Então, o happy hour, ele tem, por exemplo, múltiplas comunicações ao mesmo tempo. Eu estou conversando com um amigo, você está do outro lado da mesa também, e as ferramentas que a gente tem disponível hoje, não, é um canal só. Apesar de muitas pessoas, a gente só tem uma linha de comunicação. Então, às vezes, essas dinâmicas que a gente estava tão acostumado, elas já não funcionam mais nesse ambiente. E aí, o primeiro passo é como é que a gente encontra experiências que são mais adequadas ao ambiente virtual, e não simplesmente transforma algo físico e tenta transformar isso em algo digital. E aí eu enxergo isso como, eu vi as empresas fazendo sessões de meditação pela manhã, eu vi empresas fazendo clube do livro, que as comunicações são mais integradas e coisas assim. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse, é não fazer uma versão digital do que era físico. E outra coisa que eu acho é que o happy hour, eu queria pontuar aqui, é uma consequência da integração. Uma equipe que não está integrada, ela não faz happy hour, né? Ou marcaria o happy hour e ninguém iria. Então, a gente não pode achar agora que o happy hour é o integrador. O evento online que eu vou promover é o integrador das equipes. A gente precisa construir essa integração. Então, agora a gente está distante, e eu, principalmente como gestor, eu preciso me controlar. Quantas vezes eu estou ligando para a minha equipe? Essas pessoas estão bem? Eu estou perguntando se elas têm tudo que precisam para trabalhar, a cadeira delas está confortável, a iluminação funciona, a internet está bem. A integração é um processo, é a aproximação entre as pessoas. E os eventos integradores são só a consequência disso e não a causa. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente e e fazer eventos online que são adequados ao online. Perfeito. Bira. Bora lá. Esse ponto que o Vit comentou é fundamental, né? Fazer um happy hour, né? Para transferir para o happy hour, né? A responsabilidade de integrar as pessoas é nivelar muito por baixo, né? É apelar, né? Então, eu deixo que a mesa do bar, o garçom lá, né? Ele que vai integrar as pessoas, que vai conseguir fazer a coisa acontecer. Eu acho que é fundamental, primeiramente, é ter muita personalidade, né? Ter muita transparência, né? Muito autoconhecimento da empresa como ela é. E a gente não pode ser fake, né? Então, tem que fazer tudo aquilo que você entenda, né? Que faz parte da sua cultura, que faz parte dos seus valores, que faz parte do seu DNA. E ainda que agora esteja sendo necessário criar, né? Novas culturas, que tudo bem, mas que façam pela crença do valor e não pelo modismo, né? Muitas empresas, né? Ela tem lá, coloca lá uma área de descompressão, aí coloca lá na mesa de ping-pong, porque a gente tem isso na Itirim, né? Coloca lá, né? Dardo, coloca pimbolim, coloca não sei o quê, mas o chefe fica olhando, o cara tá ali 3h15 da tarde, tá no ping-pong. Então, se você cria um ambiente, né, para falar que é cool, que é Google, né, que é bacana, né, que modelos de Spotify, assim por diante, mas na prática você quer o modelo tradicional, né, você quer o modelo antigo. Então, você faz para poder contratar a pessoa, né, de uma forma, né, melhor, né, ter um apelo melhor na contratação, mas de verdade você não é aquilo. Então, tem que tomar um cuidado, né, para que as coisas sejam de verdade. Na Itirim, né, sem estender muito aqui,
a gente tem hoje, né, uma head da área que ela é gestora de gente e comunicação. Então, tem um gerente de gente. Qual que é a função? É cuidar de gente. Ele está lá o quê? Para olhar as pessoas, né, para entender as pessoas. A gente tem uma consultoria contratada, todo novo colaborador da Itilin passa por uma consultoria externa contratada para poder fazer o quê? Alinhar se os colaboradores estão alinhados com soft skill. Hard skill, a equipe técnica vai avaliar. Né? As questões psicológicas, igualmente importantes, tem a nossa área de recrutamento e seleção que vai avaliar. Então, a gente tem uma consultoria que só faz um trabalho. Gente, o soft skill dessa pessoa, né, os valores dessa pessoa estão alinhados com os valores da empresa? Porque se tiver alinhado, o resto fica tudo mais fácil. É quando você vai para dele, né, Demetrio, tem lá, né, 10 pessoas envolvidas, né, várias personalidades, estilos, pessoas expansivas, pessoas, né, introspectivas, mas se os valores estão alinhados, se todo mundo entende, né, para onde está remando, fica tudo mais fácil, né? Seja na tribo, seja na squad, seja na dele, né, seja na conversa do café, ou seja numa videoconferência. Então, o fundamental é que você seja de verdade, né, não faça porque é moda, e você tente buscar, né, valores, né? Então, acho que isso é fundamental, né? Ter um autoconhecimento da própria companhia, né? Conhecer a sua cultura, conhecer os seus valores e buscar profissionais que tenham tudo a ver, né, com isso que você está buscando, que você está almejando, que você entenda que via esses valores, esses pilares, você vai conseguir cumprir a missão e a visão da companhia. Legal, perfeito. E aí, Demetrio? Sobre esses eventos, não, o que o Bira igual para todo mundo. Não, super de acordo, né? Senão vira uma empresa esquizofrênica, né? Fora do propósito e sem o soft skill adequado, né? Porque hard skill você vai e compra, né? E aí o colaborador tá lá e prato do dia é próximo, né? Agora, soft skill, cara, é algo que eu falo bastante para os times, para os meus pares, é algo que a gente tem que ter desenvolvido durante a carreira, né? Então, você não consegue ir numa instituição e comprar objetividade, né? Comprar diversidade, né? Resiliência, algo que você, é um mix da vida pessoal com a vida profissional que vai juntando, e quando você é líder, né? Você tem que mapear esse soft skill, porque quando você trabalha em colaboração, cara, o colaborador pode ter estudado na NASA, mas se ele não consegue se relacionar com o cara do lado, acabou ágil, acabou dele, não tem. Então, eu acho muito legal essa história que o Bira falou, de equalizar o soft skill, de quando você trazer um profissional para sua empresa, você passar por vários times para avaliar se bate realmente o santo com a cultura, né, corporativa, que é também importante. Perfeito. Legal. Pessoal, agora a gente... podem continuar, vocês estão assistindo a gente, podem continuar mandando perguntas, vão ser todas respondidas. Se vocês quiserem que a pergunta seja respondida por alguém específico, coloca ali, ó, quero que o Bira, que o Cris, que o Demetrio respondam, a gente responde, o Bira, a gente responde. Se não colocar nada, eu vou responder, até bato papo com eles depois aqui, e eu respondo, tá? Eu gostaria... A gente vai apresentar lá para você, Demetrio, e para a equipe de liderança, qual é a nossa visão tecnohumanista e a solução completa em um documento que a gente chama de uma maneira simplista até de e-book, mas ele é muito mais que isso, que é um material bastante sólido, porque ele costuma ter 50, 55, até 60 páginas. Então a gente explica ali, fala sobre o desenho e tem a visão de cada um desses especialistas e dos tecnohumanistas que trabalharam, tem a validação de jurídico, fiscal, tributário, porque as soluções que a gente quer apresentar, a gente quer que tenha embasamento, porque de repente, você fala, gostei desse insight, eu quero colocar, aí você chega lá e fala, não dá porque não tem, então está bem embasado. Mas eu gostaria de trazer aqui 2, 3 pontos muito rapidamente de como está sendo orientada a solução que a gente vai apresentar, tá? A gente sabe que as integrações, o engajamento da equipe é feita por propósito, e a Riachuelo tem um propósito muito forte, e deu para notar e sentir com o pouco contato que eu tive através do programa, que isso é bem legal. Mas no final também, pessoas se engajam por grupos de interesse. A gente comentou aqui em diversos pontos, o cara que gosta de música, com outro que gosta de música, o cara que gosta de... Então, a gente está desenhando a solução e vai te apresentar algo de fazer esse mapeamento. E esse mapeamento, a tecnohumanização, ela vê o ser humano, coloca o ser humano no centro sempre. Então,
independentemente se ele é cliente ou se ele é colaborador, né? Porque tem empresas que vê, assim, o ser humano de dentro é o cara que tem que render e trabalhar para entregar um resultado, e o de fora é um cifrão com pernas que tem que comprar o que eu vendo, né? A Riachuelo já passou dessa fase há muito tempo e vê o ser humano, tanto essa página, esse link que eu vou colocar aí, mostra bem isso, e a gente também, a Tecnomanização também. Então, a gente propõe usar Design Thinking, mapa de empatia, para mapear áreas de interesse. Assim como a gente olha personas fora para ver quem é o meu cliente, a gente vai propor fazer isso dentro para identificar grupos de personas, então os caras que gostam de uma área, de outra e de outra. Esse é um primeiro ponto. E aí você consegue entregar esses eventos, entregar esse conteúdo de uma forma muito mais assertiva, né? Tem um segundo ponto que foi falado aqui também, que a gente propõe na solução, que é analisar o perfil, né? Nem todo mundo, o Bira citou, falou, pô, numa reunião, numa squad e tal, você tem o cara que é mais extrovertido, tem o cara que é mais introspectivo. Então, o grupo que gosta de música, legal. Só que, então vamos organizar um karaokê. Se o cara é tímido, para ele é um sofrimento, ele gosta de ouvir música. Eu não gosto de cantar. Para ele, cantar em público é a morte. Então, você matou. O evento, né, foi um fracasso, porque ao invés de ser motivador, você destruiu. Então, reunir em grupos de interesse, depois analisar o perfil, porque aí você consegue medir, isso também dá ferramenta para o gestor organizar as coisas. E tem uma outra vantagem, que é isso que a gente vai falar um pouco mais de detalhe no e-book. Quando você junta esse pessoal por grupos de interesse, não necessariamente eles estão no mesmo squad. Os caras, os bikers, os caras que gostam de videogame, eles estão em squads diferentes. Você consegue integrar todo mundo, independentemente do squad. Isso é muito legal. Tá? Nessa linha a gente está indo com o aplicativo. Também para o almoço, tem bastante coisa lá no e-book. Outro ponto aqui importante que eu quero comentar dessa solução que a gente tem que considerar a gente falou aqui das reuniões, né? Câmera aberta, fechada, do tempo. Tem pessoas que precisam de mais contato, pessoas que menos. E no presencial a gente modula a nossa comunicação em função do nosso interlocutor. Tem cara que precisa que você explique mais, fale mais, tem cara que você pode ser direto. Inclusive, se você der muita volta, ele fala, cara, vai, straight the point, vamos. E tem outros que você vai direto e ele fala, pô, magoei. Então você modula. Só que para modular, você precisa conhecer. Então os grupos de interesse ajudam. E esses grupos de interesse, na verdade, eles são formados no presencial, no almoço que todo mundo vai, na máquina de café, que agora já não tem. Então a gente vai criar os mecanismos para criar isso no online. E aí, em relação às reuniões, a gente sugere criar tipos de reunião, GIFar, inclusive, para quando colocar no invite, você saber que tipo. Então, tem reunião que tem que ser com câmera aberta. E tem reunião que você escolhe se a câmera aberta ou fechada. Por quê? Porque no presencial, cara, quando você vai dar comentar alguma coisa com alguém da sua equipe, se é trivial, se é operacional, se é do dia a dia, você liga, você manda um WhatsApp, você manda uma mensagem. Quando é alguma coisa importante, você chama uma sala de reunião para falar olho no olho. Aqui tem que ser igual. Então, assim, nem sempre câmera aberta, nem sempre câmera fechada. Algumas tem que ser, mas a gente combina o jogo antes. Não é na hora marquei uma reunião, chego e falo assim, agora eu quero que você abra a câmera porque o cara está descabelado, de pijama, a casa arrumada, você gera constrangimento. Então, todo mundo sabendo essas reuniões, por tempo. Por que por tempo? Tem um monte de reunião que não é reunião de sala de reunião, é aquela reunião que você passa na mesa do cara, você levanta, vai na mesa do cara e fala, cara, eu preciso falar uma coisa, que você em 3 minutos você resolve. Aqui tem que ter essa possibilidade de ter os 3 minutos. E nessa reunião, você já sabe que não pode falar de como está a estatística do Covid na tua cidade. Não, cada reunião você tem isso rifado. Então, a gente está indo nessa linha para melhorar e facilitar, tá? E aí, eu gostaria agora que os especialistas, a gente não vai entrar em mais detalhes da solução, e no final eu só faço uma conclusão, que os especialistas que, por exemplo, falem como as empresas deles agregam e enxergam esse tipo de plataforma, esse tipo de aplicativo, enfim, como a gente definir, né? Aí, Viti, você quer começar, você que está aí em cima, certo?
Como a Vi pode ajudar nesse momento e nesse tipo de integração? Legal. Eu até gosto de começar essa reflexão com uma pergunta, assim, né? Que é, pergunta para as pessoas, quando elas querem trabalhar duro, precisam se concentrar, para onde que elas vão, né? E se a gente conseguisse compilar essas respostas, a gente ouviria, eu vou para o escritório da minha casa, eu vou para a biblioteca, eu vou para o café que eu gosto. Ou às vezes não é uma questão de local, é uma questão de horário, precisa ser bem cedo pela manhã, bem tarde pela noite. E essa foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, porque a resposta normal para essa pergunta não deveria ser o escritório. Tipo, o escritório que a gente monta para reunir as pessoas para trabalhar não é o local que as pessoas querem trabalhar. Então, talvez seja contraintuitivo, mas eu acho que tem uma oportunidade na nossa frente, que é a migração para home office, mesmo que a forceps, né, acelerada por causa de tudo que está acontecendo, é uma oportunidade que a gente tem para corrigir as falhas ou readequar os princípios do ambiente de trabalho. A gente pode aproveitar isso, então, ao construir esse novo home office. Só que aí eu acho que entra um desafio, assim, que é as empresas, elas vão de um escritório genérico e elas passam a ter, né, como no seu caso, 700 escritórios únicos e exclusivos para cada uma das pessoas. É como se fosse assim. Então, acho que enquanto gestor, enquanto líder, enquanto empresa, RH, a gente precisa ser capaz de ajudar essas pessoas a construir o espaço certo para que elas sejam produtivas e felizes no trabalho, assim. Isso envolve, né, a gente até já comentou, se elas têm o horário certo, porque às vezes tem uma questão de filho ou de outras responsabilidades em casa, alinhamento de comunicação, que com certeza é um ponto forte, mas também de estrutura física. Será que essas pessoas têm uma cadeira, que nem eu tenho aqui, que tem apoio de lombar, ergonômica, vai ser durável? Se tem uma iluminação boa, será que a internet funciona, não precisa fazer um upgrade? Então, tem hábitos. Agora que as pessoas estão em casa, tem gente que prefere a simplicidade, vai pedir comida todo dia, tem gente que aproveita que está em casa, tem um acesso privilegiado à sua própria cozinha e vai fazer seus alimentos. Então, é uma dinâmica ousada e muito diversa, assim. E aí, pensando no viés até Davi, porque tem muita coisa para falar nesse assunto, eu gosto de pensar que, considerando que cada indivíduo é único, a nossa responsabilidade enquanto líder como é que eu posso dizer assim? É tentar atender todo mundo para que eles tenham o melhor possível para trabalhar. Só que isso é difícil, né? A gente não consegue criar um tipo de benefício, de vantagem para cada pessoa. E aí eu acho que é onde entra o benefício flexível, porque é uma mudança muito intensa, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, assim, com a tecnologia certa, a gente consegue criar o que eu chamo de flexibilidade com autonomia. Então, a gente muda a regra do jogo. Antes, o fornecedor estabelecia a regra de uso do benefício dele. É uma alimentação, pode usar no mercado. É refeição, pode usar no restaurante. E a gente inverte essa regra para o colaborador e para o RH. Então, o RH determina algumas regras do tipo, você não pode gastar em algum estabelecimento X, mas pode gastar no e-commerce para comprar cadeira. E o colaborador estabelece as suas regras porque diz, hoje eu vou no mercado, amanhã eu vou comer em casa e assim por diante. E aí você cria uma gama de flexibilidade para as pessoas, para que elas construam o seu ambiente de trabalho ideal, sem sobrecarregar a empresa, o RH e os líderes, tendo que ajustar esses benefícios, essas dinâmicas para cada uma das pessoas. Então, acho que é uma vantagem para todo mundo e que às vezes fica um pouco oculta, né? Porque a gente não percebe essa migração de um único escritório para 700 escritórios diferentes. Então, essa é um pouco da minha recomendação, assim, criar os recursos necessários para os colaboradores fazerem o seu melhor trabalho. Legal, legal. Bira, para a gente seguir a ordem aí, como a Itilin pode ajudar nessa solução? É um desafio que o mundo inteiro está vivendo, né? Então, não vamos ter aqui, né, ter a pretensão, né, de termos essa fórmula mágica, né, e uma única resposta, né, para resolver todas as dores e todas as dificuldades, né, que existem nesse ambiente, e a gente também vive isso lá na Itilin. Mas seguramente, né, você conseguir criar um ambiente, né, por intermédio de um aplicativo, né, ou de um portal, de web, mas seja o que for, né, onde você consiga agregar as pessoas, né, unir as pessoas e fazer com que você consiga ter uma comunicação mais fluida. Tudo é comunicação, né? Expandindo um pouco mais, né, se a gente for observar, o problema da humanidade é comunicação, né?
lá atrás, né, quando descobriu, né, quem que vai ser o dono, né, de Jerusalém, né, e você vai evoluindo isso, né, os grandes problemas que a gente vê hoje, de modo geral, numa relação pessoal, numa relação em casa, pai com filho, é comunicação, né? É a pouca informação que você dá, né, ou a informação torta que você passa, ou a falta de tempo, ou um equívoco na priorização do tempo que você tem. Então, quando você consegue fazer uma comunicação afetiva e assertiva, isso é mais do que a metade do caminho. A tecnologia, ela é um meio, não é um fim, né? Todos nós aqui somos de tecnologia, né? Mas a gente é meio para algum outro propósito, né? A gente usa, né, o nosso conhecimento, né, o nosso intelecto tecnológico, vamos dizer assim, para viabilizar uma outra coisa, né? Que é o propósito da empresa, né? Que é o fim da empresa, que é o que a empresa entende que é o value proposition dela, né? A geração de valor para aquilo que ela foi constituída. Então, o que a gente tem que fazer é, conhecendo nesse arcabouço tecnológico, é verificar de que maneira a gente consegue usar esses recursos, né, para viabilizar uma comunicação melhor. A gente pode fazer um aplicativo, a gente pode fazer grupos de afinidade, como a gente já fez para alguns clientes. Pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de literatura, pessoas que gostam de meditação, pessoas que gostam de culinária, pessoas que gostam de falar de Beat Byte, pessoas que são nerds, e junta essas pessoas de alguma forma. Você pode criar salas virtuais para poder fazer bate-papo, você pode fazer situações de eu quero almoçar. Hoje o meu almoço, sei lá, toda terça-feira eu quero almoçar com um colega de trabalho. Você pode dizer nesse aplicativo, eu quero almoçar com alguém que é da minha área. Eu só quero almoçar com alguém que não é da minha área para poder falar sobre outra coisa, aprender outros assuntos. Eu quero almoçar com o meu gestor. E aí o Demetrio lá cria na agenda dele, dizendo, uma vez por mês eu vou liberar minha agenda para almoçar com um colaborador meu, ou uma vez por semana, uma vez por quinzena. Eu quero almoçar com o presidente da Riachuelo. Teria essa opção? Né? Então, o CEO, ele abre a agenda para poder almoçar com um colaborador. Você pode fazer um gamification, né? Um ranqueamento de alguma forma, para buscar interação, para buscar engajamento, para buscar envolvimento, né? Todas as políticas que a gente conhece hoje, né, de gamification, de pontuação, de certa forma, é para você medir o engajamento. Tendo uma recompensa financeira, tendo uma recompensa com a troca de produto, tendo a recompensa, seja ela qual for, a mais-valia dessa mecânica é a informação. Você quer saber, né? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, vou pedir desculpas. Eu preciso fazer uma consultoria para parar de falar né. Eu estou aqui me exercitando, porque já me disseram que eu falo mais né do que qualquer outra palavra. Na minha primeira entrada aqui, meu WhatsApp pipocou 3 vezes. Mira, você falou 22 nés. Então você precisa respirar para poder falar menos né. Então eu já estou fazendo aqui a autoculpa aqui. Mas o que eu acho que é fundamental é ter a humildade de reconhecer, né, as fraquezas para conseguir desenvolver. Então já peço perdão aos ouvintes aqui pela quantidade excessiva de nés. Mas é de fato você buscar uma comunicação verdadeira, um agrupamento legítimo, e você criar uma relação de troca, seja por intermédio de um gamification, mas honesto, transparente, né? Com as regras claras do jogo. Fazendo isso dessa forma, eu acho pouco provável você não conseguir engajar as pessoas. E existem situações, né, daquelas bancas, né, de fruta, no Brasil não tem muito, por uma questão de cultura, que você deixa lá todos os ingredientes e uma caixinha aberta com o valor que você quer pagar. Você para o carro na beira da estrada, pega a abóbora, põe no seu porta-mala e fala, essa abóbora acho que vale R$15, e deposita ali. Quando existe uma relação de confiança estabelecida, quando você reconhece o valor real daquilo que está sendo feito, tudo o resto se quebra. Né? A gente cria muito processo para fazer controle, né? E a relação de desconfiança. O Demetrio está aqui, né? A gente vai pegar os pilares do ágil, né, Demetrio e tudo mais, né? Assim, é muito mais a confiança nas pessoas do que os acordos formais, né? Você tem que confiar nas pessoas, tem que ter uma relação transparente, né? Para que adianta fazer aquele book de especificação funcional de alguns anos atrás, se você, no final das contas, não entrega o software? Então, muito mais vale você ter princípios, né, de respeito, de empatia, de parceria, e isso sim vai viabilizar um ganho da equipe como um todo. Óbvio, né, que na área de atuação da Itirim, a gente faz aplicativo, faz muito aplicativo, e a gente entende que isso é uma ferramenta importante. Mas só um aplicativo sem uma cultura por trás também não vai conseguir resolver, né, as necessidades que a empresa precisa vencer. Exato, não rola. Então, a gente está indo nessa linha, tá, Demetrio, com esse aplicativo e tal. Eu gostaria de ver como o Net Store, com o expertise que tem, pode
ajudar e agregar nessa solução? Então, eu vou pegar 2 pontos que já foram falados e dar um pouquinho da minha experiência e de como que a NetStore vê isso e esse momento que a gente está de transformação. Pegar o que o Vit falou de persona e de ser humano único, tá? Eu acho que todo mundo é único. E pegar o que o Bira falou sobre a questão da comunicação. Eu concordo com o Bira, o problema do mundo é comunicação, né? A questão não é como eu falo, é o que você entende. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso como a gente coloca as coisas. E aí, pegando as 2 coisas, eu vejo da seguinte forma. Quando você olha para dentro de uma empresa, você tem pessoas que produzem melhor em cada um dos horários, seja de manhã ou seja à noite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa noturna. Meu melhor horário de trabalho é das 8 até as 2 da manhã. Eu tenho um problema, inclusive, com a minha esposa, porque chega às 11 horas, ela começa, cara, você precisa dormir. Eu falo, não, eu não preciso dormir, entendeu? Porque eu produzo melhor das 8 até as 2 horas da manhã. Assim, tirando as questões trabalhistas, que eu não quero entrar nesse detalhe, a gente tem um modelo de trabalho ou de entrega, vamos dizer assim, das nossas atribuições e funções muito antigo, muito ultrapassado. Eu acho que a gente tem que pensar isso muito. E eu tenho visto aqui as perguntas, aqui todo mundo falando, será que vai causar uma disruptura? Entendam o seguinte, a disruptura já vinha acontecendo há algum tempo, tá? Principalmente nós que estamos na área de tecnologia, já vivíamos isso há muito tempo. A pandemia, a Covid, ela só está acelerando isso, e acelerando muito, tá? Então, assim, eu sou um cara que, na NetStore, a minha família é do interior, então eu venho para São Paulo, né, eu chego no domingo à noite, trabalho aqui a semana inteira, sexta-feira eu quero ir embora para o interior, porque a vida no interior é muito mais tranquila, melhor do que a vida em São Paulo, tudo é muito mais fácil. Eu brinco o seguinte, Araras, que é a cidade de onde eu venho, é uma cidade de segunda, né, porque você engatou primeira, segunda, você saiu da cidade, né, não é tão pequena assim, mas assim, tudo é muito mais fácil no interior do que em São Paulo, então você aproveita muito melhor o seu tempo no final de semana numa cidade do interior. Então, imagina, eu tinha uma empresa em São Paulo, eu queria sempre desvincular isso da questão física de, olha, a NetStore, ela fica na zona sul de São Paulo. Não, a NetStore, ela tem que estar num lugar onde qualquer colaborador da NetStore pode acessar a informação que ele precisa a qualquer horário, porque assim como o Bellini gosta de trabalhar das 8 da noite até as 2 da manhã, tem um cara que gosta de trabalhar das 5 da manhã até 1 da tarde, e ele tem que ter a informação lá disponível. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita transformação e a gente tem que começar a olhar todo o time e saber o seguinte, eu preciso das ferramentas para esse cara trabalhar e produzir da melhor maneira possível. Então, você pega o pessoal mais jovem, o que você vai dar para o cara? Mobile. Então, vamos ter a disponibilidade daquela informação de negócio, daquela atribuição que ele precisa cumprir dentro de uma ferramenta mobile. Mas essa mesma informação para um cara mais velho que sou eu, que gosta de um notebook, gosta de uma telinha, gosta de um teclado, gosta de um mouse, porque eu fui criado assim, né? Eu tenho dificuldade em ler o mobile, eu já aumentei 2 vezes a letra lá, porque com o passar do tempo você vai tendo uma dificuldade em interagir com aquilo. O notebook para mim é melhor. Mas que eu tenha também aquela mesma facilidade da aplicação no notebook. E a coisa seja consistente, desde o cara que imputou uma informação no mobile, para mim, no caso, eu estou acessando uma informação que é a mesma, só que no notebook. Então, as empresas elas estão direcionando os seus aplicativos, direcionando os seus negócios para uma plataforma que ela seja unificada. E que eu tenha tanto a pessoa que é mais jovem, que está acostumada com uma tecnologia de ponta, usar aquilo, como uma pessoa mais velha que está habituada a uma outra questão. Usar um notebook, usar aquilo dentro do ambiente que lhe agrada. E dentro dos horários que sejam flexíveis. Então, é isso que eu vejo, né? E a NetStore, ela trabalha com o quê? Justamente com o armazenamento de dados, ou seja, eu tenho que prover esse ambiente para que eu faça essa entrega, seja ela virtual ou seja ela presencial, da forma mais consistente possível entre toda a plataforma. Então, esse eu acho que é o grande desafio das empresas. Como eu faço isso para todo esse público e deixo isso disponível para a pessoa acessar da maneira que melhor lhe convém. Eu acho que esse é o principal desafio e é isso como a gente está habituado a desenvolver e ajudar os nossos clientes. Legal. Vini, como a Netscope pode ajudar? Legal. Bom, pessoal, do ponto de vista de solução, acho que o principal fator de atração que eu vejo com os nossos cases, com os nossos clientes, é ser uma empresa que é nativa na nuvem, né? A gente já nasceu nesse ambiente moderno, vamos dizer assim, e para proteger esse entorno de criatividade que as empresas estão criando hoje, com toda essa questão do ágil,
Sabemos que hoje o dado, ele é o item mais importante das empresas, né? A gente até brinca que o dado hoje é o novo petróleo, né? Então, a gente acaba ajudando as empresas a conseguir ter o modelo de cloud first, de maneira segura, e nessa linha da jornada, ela acaba sendo um pouquinho mais leve quando você tem um parceiro que sabe o caminho, vamos dizer assim. Então, é também comum algumas empresas inovadoras terem problema de segurança. A nossa tecnologia é segurança em cloud, né? Um exemplo que a gente viu, uma empresa super inovadora, que é o Tesla, teve os códigos-fontes do Autopilot vazados pelo iCloud pessoal da pessoa, né? Então, hoje também todo mundo vem usando muito ferramentas de colaboração, que está apoiando muito esse momento de pandemia, mas existem os riscos, existem os canais públicos, etc. Então, até convidamos quem quiser entender um pouco mais como é protegido Slack e Microsoft Teams, vamos ter um webinar na próxima semana, mas eu acho que esse é um ponto, é realmente cuidar um pouco desse ambiente de criatividade, para que o pessoal tenha a cultura, né, que a gente até brinca do allow is the new block, o pessoal pode interagir, pode experimentar, mas sempre com um terceiro ali, tomando cuidado para não expor ali as barreiras, né? Esse é um pouquinho da nossa solução. Legal, legal. Bom, pessoal, a gente já está aí no limite de tempo, estourou um pouquinho. Gostaria que aí, Demétrio, você comentasse o que você achou, se agregou, se gerou insight. Super agregou, gerou insight. Estou louco para ver o e-book que vai juntar o quebra-cabeça, que cada um trouxe a pecinha. Estou muito empolgado, super quero agradecer a oportunidade de compartilhar uma questão que para a gente é muito importante e ter um grupo de especialistas aí tão bem capacitado e trazer uma visão aí para a gente, como a gente pode dar esse novo step nos relacionamentos. Eu convido a todos a seguir a nossa trajetória de tech. Nós temos podcast em todas as plataformas, que é o podcast da Riachuelo Tech. E se você tem uma startup, toda startup é bem-vinda, então tem um cadastro de startup no site da Riachuelo. Então, essa mensagem, o nosso papel é cada vez mais trazer o futuro para o presente. Esse é o nosso propósito na Riachuelo. Legal, legal, super obrigado. Eu vou colocar também na descrição do vídeo no YouTube, depois eu pego com você, Karina, os endereços do podcast para colocar, para a gente divulgar, tá? Só como conclusão final, para que você saiba, entenda, a gente vai unir todos esses pontos nessa solução, mas tem 2 pontos da visão tecnohumanista, é o seguinte: o Cris falou, eu produzo melhor um horário, e a gente sabe que o pessoal de tecnologia, programador, desenvolvedor, UX e tal, muita gente gosta de trabalhar de madrugada, enfim, né? Eu acho que é legal, eu acho que é importante que a empresa permita essa flexibilidade, já que ele está, né, home office, mas eu acho que uma empresa consciente deve fazer uma coisa que não é limitar a hora que ele trabalha, mas a quantidade de horas. Porque é o seguinte, é fácil cair na tentação de falar, o cara está produzindo e pico, tem que entregar um projeto e tem que trabalhar 12 horas, 14 horas, todo mundo já fez e não vai matar. E faz parte. Tem que entregar o projeto amanhã, a gente tem que ralar. Acabou, não tem problema. Trabalhar 14 horas todo dia não é legal. Ao longo do tempo, isso gera um desgaste e é contraproducente para o profissional e para a empresa, porque isso isso volta de forma negativa para a empresa, como estresse, transtorno de ansiedade. E agora a gente sabe que, às vezes, falta de disciplina do home office, às vezes medo de ser mandado embora, porque não na empresa, porque a Riachuelo, na área de tecnologia, foi uma das únicas áreas, talvez a única área, que continuou crescendo e contratando. Eu falei com várias pessoas que acabaram de entrar, então é muito legal. Mas não é isso, o cara, ele lê o jornal e torce o jornal, sai sangue. Então, um monte de notícia, de um monte de gente quebrando. Então o cara fala, isso em algum momento vai chegar aqui, ou pode chegar aqui, então eu vou trabalhar 14 horas para mostrar, porque quando chegar, não quero ser eu. Mas eu acho que uma empresa consciente deve controlar isso. Então, tendo essa conexão e a gente tendo esse aplicativo e tendo essas coisas, a gente consegue também medir e trabalhou 12 horas um dia, ok, trabalhou 2, dá um toque na pessoa, o próprio aplicativo trabalhou uma semana, pro squad leader falou, olha, tem uma pessoa no teu time que está trabalhando 14 horas,
que está acontecendo. Ou você não está distribuindo bem o trabalho, ou tem uma coisa errada. Isso é uma coisa importante de uma empresa consciente. E o segundo ponto, quando a gente falou de agrupar essas pessoas em grupos de interesse, a tecnomanização sempre coloca o ser humano no centro. E aí, qual é o que a gente vai trazer? Uma coisa muito importante. O grupo de bikers, pô, que ande de bike, é muito legal, que passeie. O Cris ele é triatleta e tal, então ele anda de bicicleta e tal. Já foi de São Paulo a Araras, né? Mais de uma vez. Mas o que acontece? O que a gente quer dentro desse projeto é incentivar que esses grupos dêem um give back para a sociedade. Então, que uma vez a cada 15 dias, uma vez ao mês, uma vez por semana, vá em um parque e leve as bicicletas deles e dos filhos, e ensinem pessoas carentes que não têm bicicleta a andar de bicicleta, porque você vê o rostinho, a felicidade de uma criança que aprende a andar de bicicleta pela primeira vez é fantástico. Que o pessoal do grupo de interesse de culinária, que aprenda a cozinhar, e que uma vez ao mês dê treinamentos ou ensine pessoas, idosos, viúvos, que ficaram viúvos e não sabem cozinhar, que vá a um albergue e cozinhe para as pessoas que estão lá. Então, que sempre, cada grupo de interesse, que o pessoal que gosta de música, que ensine um instrumento ou que faça um concerto, um show numa casa de idosos. Então, a gente vai orientar que todos esses grupos de interesse, inclusive dentro do aplicativo, vai estar gamificado essa parte desse give back para a sociedade, porque eu acho que é fundamental a gente, e aí você gera uma integração da equipe de verdade, porque eu costumo dizer nas minhas palestras há muito tempo, eu acho que é fundamental a gente ser muito egoísta na vida. Eu digo para as pessoas, seja egoísta, ajude o próximo, porque o maior beneficiado disso é você. Então, quando a gente ajuda o próximo, e o Bira sabe muito bem disso, o maior beneficiado é cada um de nós. Então, a gente tem que pensar nisso e a solução vai estar orientada a isso, tá? Muito bem, pessoal, super obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de deixar uns recadinhos, que a gente está em cima de tempo. É o seguinte, dia 22 de julho, temos a próxima live, o estudo de caso vai ser da Volvo Cars. A gente vai estar aí com o diretor de marketing e inteligência de mercado da Volvo, Rafael Hugo. Rafa, a gente trazendo uma solução lá para a Volvo. Eu gostaria de agradecer a todos. As perguntas, vocês não se decepcionem. Fiquem tranquilos, a gente vai responder todas as perguntas de novo, tá? Bira, antes tarde do que nunca, chegou. Tá? Vou aqui agora degustar o meu suco de pêssego. Muito obrigado, valeu. E olha, pessoal, super obrigado pela participação de vocês. O pessoal ficou aí, a gente manteve o número de pessoas durante a live, o pessoal aguentou firme até o final, a gente passando até aí 10 minutinhos o número. Super obrigado, Demétrio. E em breve a gente vai estar lá na Riachuelo apresentando a solução para vocês. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, Demétrio. Obrigado, foi um prazer. Todo mundo.